Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês nesta manhã para juntos meditarmos um pouco na palavra de Deus e ganharmos fortalecimento para a nossa fé, no entendimento da vida cristã, a fim de que as palavras do Senhor estejam lavando o nosso entendimento e nos ajudando realmente na nossa posição cristã no mundo, como igreja de Cristo, que é o tema que nós estamos trabalhando nesse tempo. O que é fazer parte da igreja? Como eu devo me portar fazendo parte da igreja? Ontem falamos que nós somos membros do corpo de Cristo. Ora, o que isso deve significar? Qual deve ser a minha atitude e minha responsabilidade diante disso? Será que cada membro faz o que quer? Ou um membro é orientado pela cabeça? Como é aí no seu corpo? É você que dirige a sua mão ou é a sua mão que faz o que quer? Então, nós também precisamos entender isso, porque esta comparação que o apóstolo Paulo fez lá para a igreja dos Coríntios é muito importante para as nossas vidas também, porque nós somos membros do corpo de Cristo. E hoje nós vamos falar de mais uma comparação, mais uma imagem que explica mais sobre a igreja de Cristo. E essa imagem é exatamente a questão de nós sermos a coluna e baluarte da verdade, a igreja de Jesus Cristo. Está escrito assim em 1 Timóteo, no capítulo 3, do verso 15, assim: para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então veja, aqui a comparação é que a igreja é a casa de Deus. É o lugar onde o Senhor está. É o lugar onde o Senhor age. É o lugar que pertence ao Senhor. E este lugar, como ele é? Ele mostra que igreja do Deus vivo, igreja do Deus vivo, pertence ao Senhor. Como ela é? Ela é uma coluna e baluarte da verdade. Ou seja, o conteúdo da igreja é realmente de um posicionamento de grande firmeza de fé e também de uma grandiosidade da verdade de Deus expressa na vida das pessoas. E é isso que o Senhor quer trabalhar cada vez mais na sua igreja, para que ela seja definida dessa forma, como casa de Deus, casa do Deus vivo, que é coluna e baluarte da verdade. Lamentavelmente, nestes dias, nós temos visto muitos ministérios que não são colunas, são bambu fininho, que não suportam peso, que não aguentam nada, que estão se quebrando, ruindo, se perdendo por conta de muitos estragos. Todos nós, pastores, temos a responsabilidade de entender aonde nós erramos, o que precisa ser feito para consertar e como nós devemos proceder para que o nosso ministério represente coluna e baluarte da verdade. Aquilo que é para a glória do Senhor, aquilo que representa servir a Cristo e não servir a mim mesmo, e não servir uma placa, e não servir uma instituição ou um sistema. Nós precisamos voltar ao início. Tudo que nós temos falado nesse tempo com relação à igreja, desde a igreja primitiva, a comunhão dos irmãos, a liderança dos apóstolos, as disposições do Espírito Santo governando a igreja, estas coisas são fundamentais hoje, nos dias de hoje, que significa realmente nós estarmos completamente disponíveis nas mãos do Senhor, dependendo da ação de Cristo, para nos capacitar, uma vez que somos membros do corpo de Cristo, fazemos parte da família de Cristo, também somos do aprisco do Senhor, Ele é o nosso bom pastor, temos que ter a convicção que Deus vai orientar, Jesus vai dirigir e guiar cada um dos seus filhos, cada um dos seus servos. Portanto, nesta manhã, entenda isso. Você faz parte da igreja de Jesus Cristo? Será que um pouco dessa igreja em você representa coluna e baluarte da verdade? Você faz parte dessa coluna? Você é um dos que seguram essa coluna? Você é um daqueles que levam a verdade para expressar realmente a casa do Deus vivo? Então, muito se diz sobre a igreja, muitas palavras e muitos outros nomes, mas é importante que a gente perceba o que está escrito no Santo Livro. E aqui o apóstolo Paulo diz, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Então,
O nosso proceder não pode ser de prazer, daquilo que eu gosto, daquilo que eu quero, do meu jeito. O proceder na casa de Deus, e você pode ver na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, deve ser realmente com temor, deve ser com respeito e consideração aos valores de Deus. A igreja deve ensinar os valores de Deus para os seus irmãos, para as pessoas que fazem parte da igreja, para que elas estejam aprendendo cada vez mais como servir ao Senhor. Por isso, é importante que nós possamos ter, em cada um de nós, um pouco de sermos coluna. E é isso que eu quero falar para você. Ore hoje. Peça ao Senhor, Senhor, eu quero fazer parte da coluna. Também quero fazer parte da verdade, baluarte da verdade. Também quero ser, Senhor, aquele que sustenta, aquele que alguém pode se apoiar. Eu quero ter essa força do Senhor na minha vida para ser útil, né? Para a tua glória e para o teu louvor. Eu desejo realmente que você cresça, vivendo como em comunhão na igreja, despertando o entendimento e percebendo o que deve e como é a igreja de Cristo. Saindo fora de todo laço e artimanha de Satanás, e mentiras, e falatórios, e divisões, e invejas, e contendas, para que você viva a excelência da igreja de Jesus Cristo. Para que você viva o que está escrito na Bíblia. Não é a opinião de ninguém, não é a vontade de ninguém. Chega dessas coisas, fofocas e palavras, pessoas que ligam, olha, deveria ser, poderia ser, olha, o pastor isso, aquele irmão aquilo. Irmão, saia destas coisas. Fuja desses comentários. Não permita que isso aconteça com a sua vida. Se você for servir, sirva como Jesus ensinou, como servo humilde. E seja realmente, e faça parte da coluna e faça parte da verdade. Que o Senhor te abençoe e que você viva por Deus e seu reino, por Cristo e a sua igreja e pela sua palavra, que é a verdade.